Oi, gente! Oi, João! Oi, Kelly. Tudo bem, João? Tudo jóia com você? Tudo bem. Hoje a gente tem depoimento anônimo? É isso. É isso? Tá, então, como lá no anterior que a gente recebeu, eu vou ler pra vocês e depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá, João? Vamos. Olá, venho aqui hoje contar uma situação muito dolorida pela qual passei em minha adolescência. Hoje sou adulto, gay assumido e independente. Mas nem sempre foi assim. Quando eu era mais novo, vivia com minha família. Eles não sabiam sobre mim. Muitas vezes eu precisava de alguém para conversar, mas não tinha muitas pessoas para quem falar. Nem mesmo meus amigos sabiam o meu segredo. Em algum momento, acabei por sofrer um assédio sexual de um parente que havia descoberto o meu segredo. Acho que foi o momento em que me senti mais vulnerável na minha vida. Naquele momento, eu precisava de alguém. Talvez não fosse o melhor momento, mas eu precisava que alguém me dissesse que a culpa daquilo ter acontecido não era minha. A verdade é que muitas vezes, quando você não tem amor próprio e sofre de insegurança, mesmo sendo a vítima, é como se algo dentro de você dissesse que a culpa é sua, de coisas ruins que acontecem com você. Eu precisava muito ouvir que a culpa não era minha, muito mesmo, pois estava me sentindo muito mal. Contei para minha família o que aconteceu e no processo também acabei me assumindo. Tudo o que eu queria era apenas uma palavra de conforto. Infelizmente, não foi o que eu recebi. Não entrei em muitos detalhes, mas de todos em casa, a única pessoa que me apoiou foi meu irmão. Me lembro de algumas semanas depois ver minha mãe conversando com o homem da família que tinha me assediado, como se nada tivesse acontecido, enquanto dentro de casa me condenava só por ser quem eu era. Escrevo esta carta com uma sensação de alívio, por hoje ser capaz de entender que eu não era culpado de nada. Obrigado. João. Tem bastante coisa para falar, né? Eu acho que tem, né? Que sorriso é esse que você deu no final da carta? Depoimento parece que é mais chocante, né? Igual o da pornografia que a gente fez da outra vez. Vamos lá. Bom, tem bastante coisa no depoimento, né, João? A gente pode falar dessa fase que é a adolescência, a gente pode falar da culpa, a gente pode falar de quando ele diz de não ter com quem falar sobre isso, nem mesmo os amigos, né, sabiam. A gente pode falar do assédio em si, a gente pode falar da insegurança, que também acompanha muito a fase da infância e da adolescência, a dificuldade de amor próprio, né, que ele disse lá. A família que não acolheu, que não aceita a condição que é ter um filho LGBT, né? Então, assim, é um depoimento que para nós da psicologia a gente pode falar, a gente pode pegar um assunto desse e destrinchar, tem muita coisa nesse depoimento. Mas eu vou me ater à questão do abuso, do assédio, né? Abuso / assédio, não ficou tão claro como que foi. E da família com dificuldade de aceitar um filho LGBT, tá? Então eu vou pegar esses dois pontos principais, mas eu queria abrir dizendo todos esses detalhes no depoimento são detalhes que causam muita dificuldade, muito sofrimento, muita dor e que a gente poderia explorar, de repente num outro vídeo a gente pode voltar nisso. Então, João, é difícil de se ater às métricas para esse crime de abuso. Por quê? Porque é um tabu,
né? O abusado, o assediado, muitas vezes não fala disso. Segundo as métricas que a gente tem, é o segundo maior crime que mais acomete crianças e adolescentes, ou seja, é extremamente praticado, toda hora, todo tempo. E sim, muitas vezes o abusador é uma pessoa próxima, é alguém que, se não é de dentro de casa, é da família ou um amigo próximo. É muito difícil que seja um estupro, por exemplo, na rua, né? Normalmente é de alguém muito próximo. Mas não dá para entender se esse dado é real, se é o segundo mesmo. Pode até ser o primeiro, ou tá em outras colocações, uma vez que as pessoas não falam sobre isso, uma vez que é difícil fazer a pessoa falar. Muitas vezes eles não falam por culpa e por vergonha, né? O que é então, o que a gente vai chamar de abuso ou de assédio quando a gente está falando de criança ou de adolescente? Qualquer insinuação, né? Um olhar, uma insistência, um toque, não precisa exatamente haver sexo, penetração, para a gente considerar abuso ou assédio para criança e adolescente, porque se houver uma conotação sexual, né, e houver uma insistência daquilo, a gente já entra como abuso ou assédio de vulneráveis, né? Então é algo bastante praticado, mas tão muito pouco falado. A gente finge que não está acontecendo nada. E sim, sempre existiu. Uma outra coisa é que por que é tão difícil para a criança e para o adolescente? Aqui eu não sei quantos anos. Ele diz que é adolescente, mas ele não fala a idade. Muitas vezes, principalmente a criança, a parte cognitiva, e não só a cognição, mas a compreensão de emoção e sentimento deles não está pronto. Então, por isso que é muito comum, quando eles chegam para a terapia, eles têm dúvida se realmente aconteceu, né? Eles não sabem se aquilo não é um carinho do tio, do irmão, do primo, do pai, do vô, né? Ou da mãe, que seja, é mais cometido com mulheres, o abuso e o assédio, menos com homens, mas também é bastante cometido, e em maioria é cometido por homens, o abusador é homem, mas acontece de mulheres abusar também, né, da criança e do adolescente. Então, como essa parte das emoções, dos sentimentos, da compreensão do eu deles ainda não está pronta, está em formação, eles têm muita dúvida se aquilo ali realmente é errado. Eles até desconfiam, mas eles não têm capacidade ainda para compreender de fato o que está acontecendo. Isso é um dos fatores que fazem eles não contar. Um outro fator que faz eles não contar é que criança e adolescente na nossa cultura, no nosso cotidiano, é aquele que não tem credibilidade, né? Ele falou, mas ele é criança, né? E eles sofrem muito porque eles querem muito que o que eles estão falando seja ouvido, principalmente o adolescente sofre muito por isso. E no caso ali a gente vê que isso aconteceu, né? Porque ele falou e praticamente o que ele disse foi esquecido, uma vez que a mãe já estava ali conversando com o abusador tranquilamente e estava com raiva do adolescente porque ele se assumiu gay. Então, quer dizer, não teve credibilidade para a fala dele. Isso é uma outra coisa que potencializa o sentimento de culpa, né? E também impede eles muitas vezes de expor. E aí a gente fica impedido de agir, de proteger, né? Você aí que está ouvindo, que sabe de alguém que passa por isso, que já até passou, a orientação é conte para alguém. De preferência para um profissional de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, um médico. Mas se não tiver esses profissionais ainda, conte para alguém que você confia e que minimamente vai ouvir o que você está dizendo. É importante dizer isso. Então, por que eles fantasiam, têm dúvidas e camuflam? A gente entende na psicologia que é uma espécie de defesa do cérebro, né? Um mecanismo de defesa. Às vezes é tão difícil ter que entrar em contato com aquilo, até porque você não compreende aquilo causa dúvida, causa sofrimento, às vezes causa dor, né? Mas é uma pessoa que te trata bem às vezes, que te dá carinho, que te escuta, no caso aí do depoimento, que foi o único que me ouviu às vezes, né? Não sei se é o caso, mas enfim. Então,
pessoa, para não ter que questionar tudo isso, e até porque nessa idade eles não estão prontos para questionar tudo isso, eles camuflam a informação muitas vezes através desse mecanismo de defesa. Então, quando um adolescente ou uma criança fala ou dá indícios de que está passando por isso, é papel da família o acolhimento, a escuta, o máximo de compreensão, né? Bem como o não julgamento, a não exclusão, porque esse tipo de evento pode gerar para essa criança e para esse pré-adolescente e até para o adulto do futuro, né? Parece ali que no depoimento a pessoa hoje está bem, ele encerrou bem o depoimento, mas pode acontecer em virar uma depressão, transtornos ansiosos. É comum que essas pessoas posteriormente vão ter problemas nas suas relações. Se o abusador é um homem, não necessariamente o pai, mas um homem, ele vai ter problema nas relações com homens, né? Se for o pai, toda figura parecida com a do pai pode gerar problema. Relações afetivas, seja ele LGBT ou não, gera problema nas relações dessa pessoa na vida adulta. Então, pode ser que a gente, através de um processo terapêutico apenas, sabendo o quanto antes, algumas crianças e adolescentes não apresentam nenhum prejuízo com isso, acontece sim, tá? Tem ali um trauma, uma dificuldade, mas se bem trabalhado, vida normal lá em frente. Mas a verdade é que a gente nunca sabe qual é o caso, né, de cada pessoa. A gente nunca sabe quem pode ou não pode desenvolver um transtorno ansioso, uma depressão, e quem pode vir a ter grandes problemas nas relações no futuro. Então, na dúvida, é importante buscar ajuda, porque é bastante sofrido e pode acarretar muito sofrimento, num caso crítico até mesmo o fim da vida, o suicídio. Então, sobre o abuso, fazendo aí bem um compiladinho rápido, é mais ou menos assim que acontece. E sim, a culpa e a vergonha não leva o sujeito a lugar nenhum, causa mais sofrimento ainda, né? Muitas vezes a pessoa não sabe o que fazer com aquilo e não faz com que as coisas se resolvam. Então, a ajuda é muito importante. Sobre o abuso, é isso que eu tinha para falar. Você quer dizer alguma coisa, João? Eu sinto que a cobrança em cima do adolescente é muito excessiva, geralmente, né? A gente escuta muito disso, de quando eu era adolescente, eu brigava com os meus pais, quando eu era adolescente e tal. E geralmente existe uma cobrança em cima do adolescente. Mesmo que essa cobrança não venha de dentro de casa, ele está estudando, ele tem que escolher o curso que ele vai fazer, tem que escolher a faculdade, ele tem que saber como é que vai ser o futuro dele, mas ele não sabe. Ele tá passando, sabe nem quem ele é direito. Ele está passando por várias mudanças no corpo, então ele está se apaixonando pela primeira vez. Tá acontecendo um monte de coisa. E muitas vezes quando acontece esse tipo de situação, eu acho que a cabeça dele deve ficar mais bagunçada ainda. Com certeza. E talvez assim, ao invés da gente estar cobrando do adolescente, a gente deveria estar tentando entender mais ele, sabe? Assim, eu não sei o cara do depoimento, mas a minha adolescência foi muito bagunçada. Tá. E justamente por a maioria é, né? Eu acho que eu só consegui ter um pouquinho de paz quando eu decidi, eu entendi que eu não precisava e não tinha obrigação de entrar na faculdade de primeira igual todo mundo estava fazendo. Mas você entendeu isso ainda na adolescência ou você já estava um pouquinho mais velho? Foi na adolescência, foi tipo assim, no meu terceiro ano de faculdade, tava todo mundo falando, porque eu vou fazer faculdade disso, daquilo outro, não sei o quê. E eu imaginava que eu não ia conseguir entrar naquele ano. E aí chegou no final do ano, eu tava muito sem saber o que fazer da minha vida, porque os meus amigos estavam indo pra faculdade. A minha mãe dizia que eu tinha que fazer alguma coisa no próximo ano, que eu não podia ficar parado. E aí tinha todo aquele negócio, né, de o pessoal compara muito. Porque fulano foi estudar, você não vai estudar. Tá. Tem que lidar com isso também, né, com essa comparação com os colegas. E eu ainda tinha alguns problemas pessoais, do tipo assim, eu também tava apaixonado por uma pessoa. Tá. E era a minha primeira paixão. Então eu tava passando... Tava arrastando o cotovelo no asfalto, João Pedro, como diriam os sertanejos. Tava sofrendo? Tava, eu ainda tinha que decidir o futuro da minha vida. Pois tudo com 15, 16 anos, né? Tipo, eu acho que eu tinha os meus 16,
17 anos. É verdade, colegial é 16, 17. Tinha que decidir tudo isso. Colegial, é ensino médio. Só uma senhora, né, gente? Meu tempo era colegial. E aí, tipo assim, no momento em que eu entendi que eu não precisava fazer o que todo mundo tava fazendo, foi o momento em que eu consegui olhar pra mim e decidir o que fazer da minha vida ali, entendeu? Sim. Porque eu pensei assim, tá, eu sei o curso que eu quero fazer, mas eu sei que eu não vou entrar agora. Mas será que eu preciso entrar agora? Se eu não entrar, eu não vou ter outra chance? Não, eu teria outras chances, né? Porque o vestibular acontece 17 anos. É. Tem todas as chances do mundo. Aí eu cheguei pra minha mãe, pra ela ficar feliz, eu falei assim, ano que vem eu não vou pra faculdade, tá? Eu já decidi que eu não vou, mas eu vou fazer um cursinho. Vou focar no cursinho, porque assim, com o cursinho, eu tenho mais chances de entrar no curso que eu quero. Um preparatório. Exato. E aí ela falou, tá, mas como que você vai fazer com esse cursinho? Porque eu não tenho dinheiro pra te pagar o cursinho. E aí lá vai eu fui pesquisar e tinha um cursinho gratuito na cidade, que era da prefeitura. Legal. Então eu fui meio que me arranjando aí, mas tudo partiu do momento em que eu entendi que eu não precisava ser igual a todo mundo. E que eu que tinha que decidir o que era melhor pra mim. Porque eu percebia que ninguém tava me ouvindo. Você sentia mesmo isso que eu disse aí, né? As pessoas não dão credibilidade pro que vocês falam, para que a gente naquela idade fala. Eu sinto que a única pessoa que escuta adolescente ou é o psicólogo ou é os outros adolescentes. Porque eles geralmente estão passando pelas mesmas situações ou por situações parecidas. Então, quando os meus amigos meio que falavam pra mim que isso acontecia na casa deles, eu entendia porque eu também passava isso dentro de casa. Sim. Né? Então, mas foi só aí mesmo. Eu tenho aqui alguns pré-adolescentes, alguns adolescentes, poucos, alguns jovens universitários, eu tenho bastante. E eu vou te dizer, João, às vezes a gente fala com os pais, né? Quando é pré-adolescente, eu não atendo criancinha pequena, mas pré-adolescente você fala com os pais também. De todo mundo que eu tenho, ou que já passou pelo consultório comigo, eu tenho uma mãe só que sabe o que as filhas estão passando. Eu às vezes até fico impressionada com ela, né? Porque é muito próximo o discurso dela da realidade que as meninas vivem. E o que eu tô dizendo é, todo o resto, os pais ficam lá, às vezes eles fazem o primeiro contato por telefone ou pelo WhatsApp, e eles ficam muito tempo falando dos filhos, e quando o filho chega aqui, o filho não é aquela pessoa que eles têm certeza que o filho é, né? O que eles sabem dos filhos é o trivial, né? Às vezes a cor que ele gosta, o que ele gosta de comer, não sabe, por conta disso, porque não tá prestando atenção. Essa mãe, ela é muito comprometida, então quando eu faço alguma crítica às meninas, ela sabe que eu não tô jogando conversa fora, né? Às vezes, o que eu ia falar, ela já fala antes, né? Então tá muito alinhado. Por quê? Porque é uma mãe que presta muita atenção. Ela tá comprometida com aquele tratamento, junto com a filha, né? Então, só uma. Ninguém ouve mesmo, ninguém dá credibilidade. Aí pra que você vai contar que você tá sendo abusado, que você foi abusado? Né? Vamos guardar aqui pra nós mesmo. E um outro ponto, João, que eu queria trazer sobre esse depoimento é a dificuldade da família, que pelo menos nesse depoimento ficou muito claro, de aceitar um filho que se assume LGBT, né? 2021 e a gente ainda enfrenta essa dificuldade, embora já esteja bastante comprovado que isso não é uma escolha, né? Mas com os pais, a gente observa que tem dois pontos. Um dos pontos é que não só em relação a ter um filho hétero ou LGBT, mas em qualquer coisa da vida do filho, os pais idealizam muito os filhos e muitas vezes projetam no filho as suas não realizações de vida. Então, você já deve ter ouvido, João, eu não estudei, meu filho vai estudar, né? Eu não pude dançar, meu filho vai poder, né? E assim, o meu filho quer? Será que o meu filho vai gostar?
Será que ele quer fazer uma graduação, por exemplo? Não é todo mundo que faz, e nem todo mundo precisa se fazer. Tem um monte de coisa para fazer no mundo. Mas essa projeção que a grande maioria dos pais, para não dizer que 100% deles fazem, existe. Essa projeção é o primeiro problema quando você descobre que o seu filho é LGBT, né? O segundo problema, ele está muito ligado a esse, que é: nós temos uma sociedade heteronormativa. Então, o normal, muito entre aspas, porque eu não gosto dessa palavra, é ser hétero. E aí, de repente, se você tá lá projetando, cheio de expectativas e planos para a vida do seu filho, que é o outro, mas para você pode fazer essas projeções todas, e aí, de repente, ele não tá dentro do padrão social, né? De repente vem essa informação de que ele não vai ser como todo mundo, porque o padrão social a gente espera que a maioria esteja dentro dele, da curva ali normal, né? E ele não tá. Então essas duas questões são muito assustadoras para os pais no primeiro momento, e isso torna muito difícil dos pais fazerem esse primeiro acolhimento, que aqui no depoimento a pessoa pede: eu só queria alguém, né? E poxa, é claro que você vai correr para dentro do seu seio familiar. Espera-se isso, né? Então, esses dois pontos faz com que fique difícil para os pais e difícil para o adolescente que está ali se percebendo e se assumindo diante dos pais. E por aí vai, né? Tem também aquela coisa de que os pais vão ter medo porque a sociedade é violenta com as pessoas LGBT, com pessoas de qualquer minoria, né? Então, o teu filho pode ser assassinado, ele pode ser surrado por ser um filho LGBT, então os pais também falam muito desse medo, né? Tem a questão de que às vezes é uma família religiosa, e isso também tem muito peso. É errado, você vai pro inferno, né? Não vou ter netos, então eu quis muito um filho que me desse netos e eu não vou ter netos. Vai virando uma confusão para essa família, né? E aí tem tudo aquilo que você falou, João, anteriormente, das confusões comuns da adolescência. Aí a gente pega tudo isso e põe tudo dentro de uma casa e fecha a porta, né? Não tem muito como dar certo. É um pouco complicado. Mas os pais, a dificuldade deles muitas vezes é essa, né? Eles não sabem como agir. Eles não sabem como lidar com aquilo ali muitas vezes. Eu percebo que o filho LGBT sabe disso. O filho LGBT, muitas vezes aqui, eles até negam para mim: não, tá tudo bem, coitada da minha mãe, eu entendo. Coitado do meu pai, mas o meu amigo foi mandado embora de casa e os meus pais não fizeram isso comigo, então eu entendo, eu dou o tempo. E nega o que está sentindo, né? Porque eles conseguem compreender. Só que os pais não lembram que esse filho até está preparado para lidar com essa coisa de que os pais também estão passando por essa turbulência, mas esse filho nunca está preparado para o sentimento de rejeição. Esse filho nunca está preparado para se sentir excluído. Tem família que fala assim: não, eu aceito meu filho gay. Só que aí ele tem um filho gay e um filho hétero. Os dois têm namorados. O menino tem uma namorada e o outro menino tem um namorado. O filho hétero pode levar as namoradas em casa, elas podem dormir lá, ele pode trocar de namorada e a próxima também pode dormir lá. Mas o filho gay, aí não, porque é promiscuidade, né? Aí aquela promiscuidade é aquela pessoa fácil, que transa com todo mundo, né? Aí não, porque é desrespeitoso. Mas eu aceito meu filho gay. Você ainda está excluindo, você ainda está rejeitando. Você não botou na rua, mas você está rejeitando de outra forma. Isso também é violento, né? Ele não está sendo violentado na rua, surrado, correndo risco de ser assassinado, mas ele também está lidando com essa diferença de tratamento. Então, a gente sabe que fica difícil para a família também, e é por isso que a gente fala: uma pessoa com dificuldade em casa faz com que todo mundo da casa precise de um acompanhamento psicológico, porque ninguém preparou esse filho, por mais compreensível que ele seja, e é claro que seria muito mais fácil para ele ser hétero. Ia dar muito menos trabalho. Não é uma fase, não é uma frescura. Ele não está sendo influenciado pelo amigo porque está na moda ser gay. Não é isso, gente. Então,
nós somos capazes de compreender que os pais precisam de tempo. Como eu disse, os filhos muitas vezes também compreendem isso. A gente entende que precisa de um luto, né? Precisa de um luto do filho que era para ser hétero, era para dar netos, né? E agora não será mais assim. Um luto das expectativas desses pais, e a gente compreende, né? Que é necessário esse luto, que é necessário muitas vezes passar por isso. E os pais às vezes sentem que erraram, né? Onde foi que eu errei? Eu já atendi uma mãe de filhos gays, 2 filhos gays ela tem, e ela fala, poxa, doutora, 1 mais 2, né? Com certeza eu errei, será que é porque meu marido fazia isso? Será que é porque meu marido fazia aquilo? E a igreja, porque Deus, porque meus filhos vão para o inferno, eu não vou ter neto, e nananã. Então assim, vocês não erraram. Vocês não são perfeitos, nenhum pai e mãe é perfeito. Mas nisso vocês não erraram, vocês também não têm culpa. Né? A culpa de vocês, a dificuldade de vocês está em não compreender que não tem nada de errado com o seu filho. Ele precisa de amor, como todos os outros filhos. Ele não é diferente porque ele se relaciona afetivamente com uma pessoa do mesmo sexo que ele. Talvez o seu único erro seja a dificuldade de compreender isso, mas você não errou. Não é porque ele é gay e com certeza você errou. Isso não aconteceu. Então, parem de se punir, né? Esse depoimento traz uma grande percepção de sofrimento, né? Parece que a mãe não aceitou o filho ser LGBT. Para ela foi mais fácil aceitar que o parente fez isso e conversar com ele normalmente como se nada tivesse acontecido, afinal, adolescente não sabe o que fala, né? Mas provavelmente havia sofrimento nela que obrigava ela a negar aquilo ou até a julgar o filho. Os pais ficam com vergonha da sociedade, ficam com vergonha da vizinha fofoqueira, o que ela vai pensar, o meu filho é gay, né? E aí eles punem o filho, eles humilham o filho. Como eu disse, né? Por que o filho hétero pode levar a namorada e o filho gay não pode? Por que um é certo e o outro é errado? Isso é um jeito de punir, isso é um jeito de humilhar. Né? E como eu disse, socialmente eles correm risco de vida, perdem oportunidades às vezes de estudo, de trabalho, de crescimento, são vítimas de deboche, muitas vezes são vítimas de deboche. Então assim, já está super difícil para eles. Seria muito legal que eles pudessem ter o acolhimento e a compreensão na família, mas eles também não têm, seja porque os pais estão com medo, seja porque estão preocupados com o que o outro vai pensar. E quando o pai pensa que as pessoas vão achar que ele errou, as pessoas vão pensar que o filho dele tem algum problema, veja, esses pais estão pensando sobre eles. Eles não estão preocupados em como esse filho vai passar por isso. Eles não estão demonstrando preocupação, compreensão e amor por esse filho. Ele está preocupado com o que o vizinho vai achar porque meu filho é gay. Né? Vai achar que eu falei, que eu não sou bom pai e mãe. Veja, não é sobre você. Então, assim, amor é compreensão. Ame o seu filho sem condição. Quando você coloca para ele que você só vai amá-lo se ele for hétero, você coloca uma condição para dar o seu amor, né? Para nós, da psicologia ACP, não é possível um tratamento que dá certo se eu não aceito o meu paciente como ele é, como ele chega. Amor sem condição. Se ele é alto, se ele é baixo, se ele é negro, se ele é homem, se ele é mulher, se ele é gay, se ele é... Não importa. Até mesmo se ele já foi um abusador, porque muitas vezes o abusador foi abusado e ele também vem para a psicoterapia. Aceitar, amar é aceitar sem condição. Ame o seu filho sem condição. Ame ele porque ele é seu filho, porque ele é um ser humano, porque ele é uma pessoa, porque ele é digno de respeito, digno de ser acolhido. Ame o seu filho assim, que eu garanto que pode ficar mais fácil para você passar por esse momento que nós sabemos é muito turbulento também para os pais. Então não peça para o seu filho gay, seja discreto. Ah, filho, eu aceito, mas seja discreto. Porque nessa hora você está pedindo para ele negar de novo quem ele é. Nessa hora, ele não precisaria ter assumido que ele é gay.
Porque, como diz a expressão do armário, né? Você tá botando ele de volta para dentro do armário. Seja discreto, você não pode ser como você é. Eu te aceito, mas seja discreto. Não, ame o seu filho. É essencial para uma pessoa que está se assumindo diante da família como uma pessoa LGBT, o apoio familiar. O apoio familiar vai dar o aumento da segurança, vai aumentar a autenticidade, vai melhorar a qualidade de vida, seja ela emocional, física, né? Então, aceite o seu filho. Ame as pessoas sem condição. Não coloque condições para amar, que as coisas têm uma tendência a dar certo. João, era isso. Estou caminhando aqui para o final. Você quer dizer alguma coisa? Você é um menino gay, João. O que você achou desse depoimento? Eu acho que eu senti algumas dores dele. O pessoal que tá em casa, eu acho que eu acabo mencionando muito a minha mãe. Então, e você fala bastante aqui que você é gay, né? Já teve outros vídeos que você falou, porque eu sou gay. Eu acho que eu acabo mencionando muito a minha mãe, então o pessoal às vezes deve achar que é uma péssima mãe, que é uma carrasca. Será, João, que as pessoas pensam isso? Não sei. Acho que não, né? O povo gosta de você aqui no canal. Quando ele fala de como é a situação na casa dele, quando você também diz de situações que você viveu e tudo mais, eu consigo entender, porque comigo foi muito parecido. A minha mãe também não me expulsou de casa, mas ela não me aceitou, ela ainda não me aceita do jeito. Quando eu digo o que a experiência clínica mostra, né? Isso, você fala pra mim que o adolescente às vezes é capaz de entender que o pai tá passando por um momento difícil. E eu também consegui entender. Só que assim, não é porque, que nem você falou, não é porque senão me expulsou de casa que eu não tô sendo rejeitado, né? Pois é. Então, ela ainda não consegue me aceitar, mas eu acho que isso já doeu muito em mim. Hoje em dia eu consigo entender que ela não dá conta de entregar isso pra mim, né? Talvez, tipo, se ela fosse... Eu não quero puxar o saco do psicólogo não, mas se ela fizesse uma psicoterapia e tal, poderia ser que houvesse uma mudança desse tipo e ela conseguisse me aceitar. Mas no momento em que ela está hoje, ela não consegue. Então eu deixei de esperar essa aceitação e hoje em dia eu trabalho com o amor que ela consegue me entregar, né? Uma saída. Então uma dica que eu dou para esses meninos, jovens, essas meninas, esses adolescentes é isso. Talvez eu sei que vai doer, provavelmente eles vão precisar fazer terapia depois, do mesmo jeito que eu precisei. Sim. Mas eu acho que os pais eles não conseguem entregar isso que a gente precisa, infelizmente. Você acha que nenhum pai e mãe consegue? Eu acho que muitos deles conseguem. Tá. Desses muitos que conseguem, alguns querem, outros talvez não saibam que eles precisam querer. Tá. Isso, sabe? Então, não sei, acho que essa... A sua fala tá meio desesperançosa, né, João Pedro? É possível, João, muito possível. Tudo que eu falo é pautado na minha história. Sim, já dizia Freud. Eu não consigo ter muita esperança, assim, sabe? Porque quando você olha para sua história e você vê que não mudou até hoje, mesmo você sendo adulto e compreendendo e aceitando o amor que ela pode dar, a falta ainda existe, né? Existe e, assim, eu consigo ver tudo de bom que minha mãe tem e tudo de bom que ela fez por mim, porque se eu tô aqui hoje, se eu sou quem eu sou é por causa dela, mas a falta ainda existe. Sim. Mas é possível, viu, João? Sim, teria a parte dela. A parte dela tá por fazer. E sim, se ela fizesse a parte dela, seria muito possível. Então não seja desesperançoso. Então tá bom. É isso? É isso. Gente, espero que tenha feito sentido para vocês. Compartilhe esse vídeo, curta com quem precisa. Quem passou por isso, passa, né? Procure ajuda. Nos procure. E quem quiser nos mandar um depoimento anônimo, manda para nós que a gente vai ler aqui e a gente vai falar do assunto junto com vocês. Um beijo e até semana que vem. Tchau, João. Tchau, Kelly.